Olá, aqui é o Gustavo, seja bem-vindo a esse vídeo. Então, hoje nós vamos falar um pouco, uma pequena introdução, uma rápida introdução de, afinal, o que é a Cabala ou Cabalá. Então, provavelmente você já tem ouvido falar isso em algum lugar, por isso está aqui nesse vídeo procurando mais informações. E o objetivo, na verdade, é a gente começar a entender na prática, para que serve todo esse ensinamento, que na verdade é um ensinamento que ele é atemporal, então ele pertence a toda a humanidade, ele não é guardado de forma restrita, exclusiva aos judeus. Mas a gente já vai chegar nisso, você já vai entender. Se você ainda não está inscrito no canal, então vai ter um botão aqui embaixo, então você pode se inscrever para continuar recebendo nossos vídeos. Você também pode se inscrever para receber o curso gratuito de Cabala, com algumas lições por e-mail que a gente manda para você começar a se aprofundar efetivamente nesse mundo, que começar a ter lições toda semana para você no seu e-mail, ok? Então agora eu vou começar a trazer alguns conceitos para você começar a entender, começar a compreender um pouquinho melhor o que é toda essa sabedoria. Então, a palavra Cabala ou Cabalá, as duas formas são corretas de se falar, tanto de se escrever também, significa receber. Tem outras traduções, então uma das traduções também que se pode fazer é tradição, ou seja, é um conhecimento tradicional que sempre foi transmitido a muitas gerações, desde Abraão, que é transmitido oralmente, do professor para o aluno. Então, essa é uma das traduções, ou a tradução que é usada mais comumente hoje em dia é receber. Receber o quê? É receber a luz do conhecimento para compartilhar com os nossos semelhantes. Então, agora, o que é essa luz do conhecimento? Então, existe aqui, eu deixei aqui desenhado um diagrama da árvore da vida, que a gente vai ter outros vídeos falando sobre isso também, quando você começa a estudar a Cabala, cedo ou tarde você vai se deparar com esse diagrama. Então, quando a gente fala receber a luz do conhecimento, aqui em cima existe o que nós chamamos de 3 véus da existência. Então, um desses véus é o que a gente chama de luz infinita, ou o que a gente, por falta de palavra melhor, que a gente chama de Deus. Então, quando a gente fala da luz em receber a luz do conhecimento, na verdade, estamos falando de elevar a nossa consciência, até chegar ao máximo possível próximo dessa energia primordial. O que acontece? A gente não consegue, com esse corpo físico, com essa estrutura física que nós temos, realmente nos conectar diretamente com esse mundo superior, porque o nosso corpo se desintegraria, aconteceria que nem Enoque, que foi elevado, que na verdade na Bíblia até está escrito que Enoque não foi enterrado, foi elevado. Então, justamente, ele conseguiu chegar a esse ponto e fazer o que a gente chama de ascensão. Então, ok, se a gente não consegue chegar até lá na prática, o que é isso? A gente tem alguns conceitos que é importante a gente começar a ter em mente. A gente tem o que nós chamamos de eu inferior. Esse eu inferior, ele está ligado diretamente ao nosso mundo físico, ou seja, essa esfera aqui que está mais abaixo, mais distante desse arco da criação. Então, aqui, na verdade, está o nosso corpo físico. Quando a gente fala do nosso eu inferior, nós estamos falando dos nossos instintos, estamos falando dessas 4 esferas aqui inferiores da árvore, ou seja, o nosso próprio corpo físico, com os nossos instintos de sobrevivência, com o que a gente chama desse triângulo aqui funcional, que está ligado à nossa razão, emoção e como a gente cria as nossas imagens mentais. Então, quando eu falo do nosso eu inferior, na verdade eu estou falando do conjunto, da interação dessas 4 esferas, ou seja, estou falando do nosso corpo físico, dessa percepção, dessa ilusão que nós temos de que você está vivendo, você está vivendo através de um celular, através de um computador, essa ilusão que eu tenho aqui de que aqui tem uma lousa. Então, e no meu próprio corpo físico, eu preciso respirar, eu preciso comer, eu preciso tomar água, eu tenho desejos, eu tenho sentido, se eu coloco a mão no fogo, eu vou sentir o calor, eu vou ter um instinto de me proteger. Então, tudo
tudo isso está ligado a aspectos que a gente chama de razão, emoção e as imagens mentais que nós criamos. Mas uma das figuras que estão associadas a essa esfera aqui, que é chamada de exode, é justamente a Lua. Então, aqui, imagina que eu desenhei uma Lua. Então, nós estamos aqui no mundo físico, então temos essa percepção de mundo físico, nós temos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas sensações, e tudo isso é condensado, então a energia espiritual que está aqui em cima, ela é condensada para o mundo físico, mas ela passa por nossa Lua. O que é nossa Lua? É o nosso inconsciente. É o que nós não percebemos. Então, são os conhecimentos que nós nem temos a percepção, a consciência de que eles estão aqui, que estão nos guiando. Então, quando a gente fala de eu inferior, significa que a nossa vida física, aqui, ela está sendo regida pela Lua, por apenas um reflexo da luz do Sol. Então, Tifaré, né, imagina que é o símbolo do Sol ali, tá? Então, Tifaré, que é essa esfera central da árvore da vida, ela já representa a conexão com o nosso eu superior. Então, estaria ligado já a essas. Na verdade, tem que pegar essa esfera pontilhada também. Então, nosso eu superior, a gente já está falando dessas esferas superiores. Ou seja, então aqui entram os princípios. Como é que a gente começa a sair desse mundo, né, do eu inferior e nos conectamos com o mundo desse mundo superior? Primeiro, a gente tem que começar a exercer a proatividade. Então, por exemplo, imagina que você está no trânsito, dirigindo, vem alguém e te fecha. Qual que é a primeira reação? É claro que você vai abençoar aquele ser iluminado que está passando, que está com pressa. Você até pede desculpa, né, por interferir no caminho dele, às vezes ele está com muita pressa. Então, eu dou esse exemplo justamente para quê? Esse é um exemplo simples, né, de como a gente pode estar quase sempre exercendo a reatividade. Ou seja, vem a pessoa no trânsito, fecha a gente, ou está no metrô, no ônibus, vem um monte de gente esbarrando na gente. A primeira reação que nós temos, na maioria das vezes, é xingar. É falar, pô, mas que saco! Né? Ou às vezes não fala nada, né? Mas assim, internamente você está sempre ali remoendo aquela situação, né? Então você começa a se corroer por dentro, está explodindo por dentro. Então, isso é simplesmente a reação. Agora, o que é a proatividade? É você, a pessoa te fechou no trânsito, tá tudo bem. Sim, esse é o ensinamento mais extremamente simples de falar, mas na prática é bem complicado, porque a gente está muito preso ao nosso ego, a esse mundo inferior. Então, quando a gente começa a passar por essas situações, é importante a gente começar a ter a consciência de que a pessoa podia estar com pressa. Já aconteceu comigo, as duas situações opostas, né? Uma vez eu estava com uma pessoa passando mal no carro, e outras vezes a outra pessoa que cruzou estava com outra pessoa passando mal no carro. Então, quando a gente começa a ter essa percepção de que tem um mundo maior, tem uma figura maior aí por trás, a gente começa a ter esse discernimento, a gente começa a ter essa consciência de agir proativamente. Quando o marido, esposa, namorado, namorada, colega de trabalho, chefe, essas pessoas, elas vão continuar agindo como elas sempre agiram. Então, se o seu chefe é chato, se o seu namorado, namorada, marido, esposa é um saco, o que muda, na verdade, é a sua consciência. Ao invés de agir de forma reativa, né, então falou uma coisa que não gostou, você vai e sai brigando, você começa a agir de forma proativa. Ou seja, você respira, você se afasta realmente um pouco da situação. E no que você faz esse movimento, é importante respirar aqui, né? Então, assim, pensando na prática, né?
você consegue acalmar razão e emoção. Quando a gente consegue acalmar razão e emoção, nós conseguimos abrir esse canal que liga, né, o Sol e a Lua. Ao invés de ter uma reação inconsciente, ou seja, alguém pisou no seu pé e você já vai e sai querendo descer o cacete na pessoa. Você consegue, então é uma reação inconsciente. Você consegue acalmar razão e emoção, então aqueles pensamentos que a gente não para de ficar remoendo, parece loucura. E a gente acalma isso e nós nos conectamos com essa esfera que a gente atribui a conexão com o nosso eu superior. Então, ao invés de ser regidos pelo inconsciente, passamos a ser regidos pelo consciente. Então, trazemos para o consciente essa conexão maior. E aqui começa a ter algumas chaves, alguns segredos. Por quê? O que está em cima é como o que está embaixo. Então, a partir do momento que eu harmonizo razão e emoção, que as esferas, né, são Rod e Netzach, quando eu consigo acalmar a minha razão e emoção, eu consigo me conectar com essas energias superiores aqui. Então, essas duas outras esferas que são Gibborah, força, rigor, e Resed, amor incondicional. Ou seja, veio uma pessoa, né, esbarrou em você. E você podia até estar correndo, pode até ter sido uma situação um pouco mais complexa, né? Derrubou coisa que você estava carregando, mas você conseguiu não reagir. Né? Então você conseguiu, aconteceu, você respirou, você se acalmou. Então, acalmando razão e emoção, você começa a ter a visão consciente. Ao ter essa visão consciente, você consegue ter o julgamento correto. Se é melhor você... qual a melhor ação que você pode tomar? Se é uma ação com rigor ou uma ação com paixão. Então, eu gosto de dar o exemplo da minha esposa. Uma vez, a filha dela saiu com um carro, né, e queria ir para a faculdade, é longe e tal. E não passou da rua de casa, ela bateu o carro. Tá? E ela ficou, a Giovanna, ela ficou desesperada, porque ela achava que a mãe ia brigar. Então ela estava em prantos, não porque bateu o carro em si, mas porque achava que a mãe ia brigar. E ela conseguiu ter essa consciência, porque ela tinha duas escolhas. Ela poderia brigar com a filha, ou ela poderia acolher. E naquele momento, ela precisava de acolhimento. Então, ela poderia agir com rigor ou poderia agir com amor. Então, como ela conseguiu ter essa consciência, essa presença de espírito, essa conexão com o eu superior dela, então naquele momento ela conseguiu agir com amor, ela conseguiu acolher a filha que estava precisando. Então, isso eu dou esse exemplo, mas isso é para tudo. Da mesma forma, quando acontece alguma coisa que outra pessoa faz que nos incomoda, que nos irrita, a gente tem que lembrar que o outro é um espelho. Qualquer situação que acontece na nossa vida, nós temos que assumir a responsabilidade. Ninguém é culpado por nada. Está mal de dinheiro, a responsabilidade é sua. A frase que o pessoal adora falar, eu tenho o dedo podre. Isso é uma responsabilidade sua, não é culpa de ninguém. Então esse é mais um dos princípios da Kabbalah. Quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos atos, por nossa vida, nós paramos de culpar os outros e entendemos que os outros são um reflexo do que está dentro de nós mesmos. Ao assumir essa responsabilidade, nós nos tornamos co-criadores da nossa realidade. Então, a ideia, né, de quando você começa a estudar a Kabbalah, você começa a ter esse tipo de compreensão. Para quê? Quando acontece qualquer situação na nossa vida, nós conseguimos ver, fulano falou tal coisa que eu não gostei. Por que você não gostou? Ou ele fez alguma coisa que me incomodou. A maioria das vezes tem alguma coisa dentro de nós
que não está bem resolvida, que precisa ser melhor trabalhada. E a partir do momento que nós temos essa consciência, é sempre uma questão de consciência. Quando a gente tem essa consciência e nós conseguimos encontrar a raiz, encontrar a causa, né, desse incômodo, nós mudamos. E ao mudar, né, quando a gente muda o nosso mundo interior, a gente muda o nosso mundo exterior também. Então, da mesma forma, como que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. O todo está na parte e a parte está no todo. Ao me transmutar, automaticamente eu também estou espalhando essa energia de transmutação para outras pessoas. E as outras pessoas, elas não vão mudar. O que vai mudar realmente é como nós vamos reagir a essas situações. E quando acontece esse movimento de proatividade, de perceber que eu sou responsável pelo que está acontecendo, que eu transmuto essas questões não trabalhadas dentro de mim, isso é receber a luz. E isso é o compartilhar a luz. E ao fazermos isso, nós estamos cada vez mais atingindo esse nível de consciência. E quando a gente atinge esse nível de consciência, o nosso eu superior, que eu gosto de falar que é uma oitava acima do nosso eu inferior, o nosso eu superior, ele já tem a conexão direta com as esferas superiores. Então, o nosso eu superior, que ele acaba ficando escondido, né, atrás da lua, atrás do ego, atrás da inconsciência. Então, o nosso eu superior, ele já tem a conexão direta com a esfera de Keter, com a coroa, com essa luz que irradia. Então, quando nós conseguimos exercer essa proatividade, é como se nós trouxéssemos um grande clarão de luz, né, daqui, de que está extremamente acima do que a gente consegue atingir, que a gente consegue compreender. Mas ao exercer a proatividade, a gente carrega toda essa energia aqui novamente para o nosso mundo físico e transformamos a nossa vida e transformamos a realidade. Tá? Isso é muito bacana, tá? Que a gente começa realmente a ver que a Cabala, né? Então, o que é a Cabala? É um caminho de autoconhecimento, é um caminho que você começa a se descobrir, você começa a se transmutar. Então, o primeiro cabalista, né, tecnicamente foi Adão, mas o primeiro, né, que a gente tem registro, né, de fato, é Abraão. Então, Abraão foi o primeiro a receber todos os conhecimentos da Cabala, né, e foi transmitido oralmente, né, durante muito tempo, até depois de Moisés com a Torá, e depois Shimon Bar Yochai com o Zohar, né, que é a decodificação, tanto do Sefer Yetzirah quanto da Torá. Mas esse é um conhecimento que ele é atemporal, é um conhecimento, uma sabedoria da humanidade. Então, os judeus, eles preservaram, eles protegeram esse conhecimento durante muitos séculos. Então, graças a eles, a gente consegue hoje ter acesso aos textos originais, inclusive. Mas até há uns 300 anos, mais ou menos, veio como se fosse uma outorga divina para que esse conhecimento fosse espalhado. Né? Então, a partir daí começou a disseminação. Então, no século passado, realmente começou a tomar uma proporção, uma dimensão muito grande, né, dessa disseminação do conhecimento. Então, surgiu com Abraão, né, que aí o judaísmo se formou ao redor dos ensinamentos da Cabala e foi, durante muitos séculos, protegido pelos judeus. Mas você não precisa ser judeu, não é uma religião. Tá? A Cabala realmente é um conhecimento. Eu gosto de dizer que são ferramentas, são autoconhecimentos e ferramentas que nós temos de transmutar a nossa própria vida para viver melhor, para nos reconectar novamente com essas energias da criação. Então a gente começa a entender as leis espirituais do universo, então, tanto as leis físicas quanto leis espirituais, e fica muito mais fácil a gente viver porque a gente começa a entrar em harmonia com todas essas energias. Então, quando a gente lembra, né, que essa divisão aqui que eu fiz, ela representa, que é o mundo físico, isso aqui representa 1% da realidade. Então, isso aqui, então essa percepção, essa ilusão de mundo físico é 1% da realidade. Nós temos que confiar no 99%, confiar nessas energias espirituais e, a partir do momento que a gente se equilibra com essas energias, que nós vivemos em harmonia, a nossa vida se transforma.
que a gente começa a se conhecer, mantemos a conexão direta com o nosso eu superior, né, e tudo flui. Né? Então, a questão de saúde, prosperidade, felicidade, tudo isso se manifesta, começa a se manifestar na nossa vida de uma forma muito bacana, muito legal. Okay? Então, esse foi apenas um vídeo introdutório para você ter um primeiro contato, uma primeira ideia, né, do que é a Cabala. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os vídeos, vou estar sempre publicando vídeos, e em algum lugar aqui vai ter um link para você se cadastrar para receber o curso gratuito de Cabala, com o diagrama da árvore da vida, com várias referências. Então, para você ter sempre também um contato, né, e ter mais estudos e ir se aprofundando nessa sabedoria da Cabala. Então, vai ter o link aqui, é só se inscrever, você coloca o nome e e-mail, vai começar a receber suas lições por e-mail também. Okay? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gratidão. Shalom. Aleluia.